Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, ouvintes da Rede Cristã Brasil FM. Boa tarde, ouvintes da Rádio Casa de Oração 96,3. Você que também está nos ouvindo pela FM 103,3, além do aplicativo da Rede Cristã Brasil FM no Play Store, no Apple Store, pelo Radiosnet Rede Cristã Brasil e no site redecristãbrasil.com.br. Boa noite para você que está nos ouvindo pela Nova FM em Goiânia, a 98,5. Interaja conosco, mande a sua pergunta pelo WhatsApp 987204989. Queremos informar que a partir deste programa, ele estará sendo exibido no Facebook da Rede Cristã Brasil. Agora sim, Rede Cristã Brasil também na fanpage do Facebook, com o programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva. Eu aqui do estúdio da Rede Cristã Brasil e ele do consultório da Academia do Cérebro, o doutor Edinásio Silva. Boa tarde, doutor Edinásio. Olá a todos que estão nos acompanhando através das rádios conveniadas e também através das redes sociais. O tema de hoje será medo após pandemia. Muita gente, para retomar as atividades, está com o pé atrás, com medo, apavorada. Muita gente ainda não saiu de casa, apesar de várias atividades já estarem funcionando. Eu venho aqui, ao longo do tempo, das lives, palestras, falando do estrago emocional que essa pandemia iria causar. E quais são esses estragos emocionais? Falei logo no início que muita gente poderia ter fobias, e entre elas a síndrome do pânico e o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Por que o TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Porque existem algumas atividades na pandemia que a gente faz repetidamente. Há uma repetição. E essa repetição pode virar compulsão. Então, tudo que a gente faz repetido fica compulsivo. A nossa mente é induzida a fazer. E a gente faz seguidamente e faz até sem emoção. Faz por fazer. De repente, você vai se pegar lavando as mãos ou está lavando. Então, tem que se ter cuidado? Sim. Mas, às vezes, a gente exagera esse cuidado. E, de repente, você não tocou em nada e corre para lavar as mãos. Então, isso vira uma compulsão. Você faz porque o cérebro já está acostumado, o cérebro já está induzido e você termina fazendo isso. Então, essa pandemia, ela trouxe para a gente algumas sequelas. Entre elas, a ansiedade, a angústia, estresse, ciúme. Tem gente que ficou mais ciumento nessa pandemia. Separação, houve muito mais separação. Violência e até mesmo depressão. Tudo isso, esse pacote que a gente já carregava, agora foi desembrulhado. A caixa foi tirada, os conteúdos que lá estavam. E nessa caixa tinha toda essa desgraça que eu acabei de falar agora. Essa caixa estava em algum lugar da casa e resolveram abrir e tirar, e cada um pegou um retalho, ou todo mundo pegou tudo. É uma confusão. Estamos num momento complicado, onde muita gente, repito, está com medo de sair de casa. E aí, eu quero trazer para vocês, hoje, esse debate interessante, e entre esse debate, os psicólogos aí, atuantes, trouxeram um novo sentimento. Não seria nem um transtorno. Não seria um transtorno. Um sentimento, que é o sentimento, vamos chamar assim, da síndrome da cabana. Isso ocorreu em 1900, nos Estados Unidos,
quando ali vários caçadores ficavam nas cabanas esperando a tempestade, o inverno passar. O frio lá é absoluto, eles ficavam lá alguns meses. E quando passava, o inverno acabava, essas pessoas começavam a sentir sintomas que impediam que ele retornasse à vida social. Então, essa síndrome da cabana é exatamente a falta de vontade de retomar as atividades sociais. Esse retorno social, esse contato social, já que atualmente tudo é na base do online, né, virtual. Então, quais são os sintomas, esses sintomas que as pessoas têm? Entre elas, e ontem eu estava com um casal, e esse casal estava exatamente nos sintomas que eu vos falo hoje. Insegurança. A insegurança de ir para a rua. Será que o vírus está ali? Será que está lá? A motivação reduzida. Eu não tenho mais motivação. Não tenho vontade de ir ao shopping mais. Às vezes você nem fala em relação à pandemia, em relação ao vírus, mas você está desmotivada ou desmotivado. Você não quer ir para o emprego, a criança não quer ir para a escola. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele se adequa. Então, eu falei aqui que anteriormente as crianças ficam olhando na televisão, né? Você coloca na televisão e fica olhando. Aí, de repente, o filme acaba, ela passa assim alguns segundos para ela entender que o filme acabou. Aí ela volta, ela chora, ela começa a chorar, ou aquilo que ela estava assistindo. O nosso cérebro é assim. Então, ela está nessa pandemia, né? Então, ela confortavelmente não quer sair, não quer ir para outro lugar. Então, esse cérebro vai se acostumando. E todos esses sintomas que são produzidos por essa visão que você tem do mundo. Então, outra, irritabilidade. Tem gente que está dessa forma, muito irritado, né? Como falam, né? O nervo à flor da pele. Tem gente que está também com desesperança, vendo o futuro negro, futuro cinza, que não vai chegar a lugar nenhum, que os empregos não voltarão. Então, tem gente que não tem esperança. Além de não ter motivação, não tem esperança. Dificuldade em concentração. Não se concentra nas coisas, não raciocina perfeitamente. Então, a capacidade de se concentrar, não consegue estudar, não consegue ler, não consegue entender. Já é um quadro já descambando, como fala aqui no Nordeste, para a depressão. Sonolência ou insônia. Pessoas que acostumaram a acordar tarde e agora é um sono tremendo e não se levanta em determinada hora. Ou insônia, gente que não consegue dormir. Gente que tem dificuldade ao acordar. Fica na cama para lá e para cá, rolando e não consegue acordar. Desconfiança com as pessoas mais próximas. É um tipo de paranoia, né? Já começa a não confiar no grupo que está ao redor dela, né? Então, todos esses sintomas que eu falei agora tem um nome chamado a síndrome da cabana, que é aquele que aconteceu em 1900, lá nos Estados Unidos, que até tem filme a respeito disso. Então, eu queria chamar a atenção de vocês em relação a isso, em relação a esse padrão de vida que você construiu durante a pandemia e agora você tem que voltar ao padrão anterior. Então, o cérebro ele se acomodou nesses 2 meses, 3 meses. Eu não sei exatamente o que aconteceu com você, quanto tempo você tem. Mas o cérebro ficou condicionado àquilo. É muito comum a gente, de vez em quando, falar assim, fulano teve uma lavagem cerebral.
Então é comum isso acontecer. Quando o seu cérebro se condiciona aquilo. Tem a história que fulano se condicionou ao outro, faz tudo o que o outro quer, virou escravo do outro, está escravizado pelo outro. Isso ocorre, condicionado, né? Tem gente que se condiciona a certas coisas, atividades, a estudar, a trabalhar, a namorar, até fazer sexo. Está condicionado. Então, seu cérebro ficou condicionado a isso. Então, esse primeiro tema que estamos abordando hoje, e a gente está tratando disso agora, porque as pessoas, durante o período da pandemia, começou a exibir sintomas que antes não tinha, os sintomas que ficaram mais agudos. Entre elas, e a gente vai tratar aqui uma por uma durante a semana, a ansiedade. Então, a ansiedade faz parte também desse bojo, desse elenco que estamos falando aqui. O que é ansiedade? Ansiedade é a ânsia demais. Ânsia demais. É uma crise de desejo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, às vezes, consciente ou inconsciente, você deseja o objeto. É uma crise do ter. É uma crise da falta, né? De preencher aquela lacuna, aquele vazio que existe. É quando você quer muito uma coisa e você quer essa coisa de forma superior e tem a incerteza de que aquilo não vai possuir. Existe uma desconfiança que aquilo você não vai possuir. E aquilo lhe apavora, que leva você até a angústia, que a gente chega já nisso. Então, é uma expectativa, né? Você tem uma expectativa demais em relação àquilo, em relação ao amanhã, em relação àquela projeção que você fez, a casa que você quer, o emprego que você quer, a terminar os estudos. Eu estou já no final dos meus estudos, mas eu estou ansiosa. Os jovens têm muito isso. Observe o jovem na hora do Enem, né? Antes do Enem, na semana do Enem, a crise de ansiedade que esse jovem tem. Ansiedade tremenda, terrível, porque quer que chegue aquele momento de fazer aquelas provas, e aí, no momento da prova, até paralisa, né? As ideias, a parte cognitiva. Mas que eu falei aqui, que você, às vezes, fica sem o poder da concentração, não consegue se concentrar. Então, durante esse período de pandemia, você teve tudo isso e continua com isso, e como é que você vai para as ruas? Você pode ter aí da ansiedade, da angústia, que é um quadro, além da ansiedade. O angustiado, ele fica apavorado, né? Ele quer resolver aquilo que está em loco, né? Enquanto a ansiedade é uma coisa futura, aquela coisa angustiante é naquele momento que você não sabe resolver. E aí surge um pavor. Fica apavorado, né? As pessoas ficam apavoradas para resolver aquilo. E surge aí nessa angústia, né, vários fatores que complicam mais. Mas esses fatores, a angústia foi que provocou. A provocação é da angústia. Que é exatamente, algumas pessoas têm problema da garganta. A minha filha fica assim. Quando eu vejo minha filha, eu sei que ela está angustiada com alguma coisa. Então tem gente que o sintoma é desnudado, o sintoma aparece, chega de repente, chega e se exibe. O sintoma fica dançando em nossas frentes. Tem gente que fica avermelhada. Então, crise de dermatite dermatológica vai aparecer em relação às pessoas. Então, muita gente tem, e também tem a crise mental, né, que são das ideias. As pessoas ficam pessimistas demais. Então, a angústia
traz a você essas coisas que eu estou falando aqui, esses sintomas que eu estou falando aqui. Então, durante a pandemia, muita gente fica nessa situação. E a grande pergunta é, o que fazer? Tá bom, eu detectei que estou com essa síndrome da cabana, eu detectei que eu estou com ansiedade, eu detectei que eu estou com inquietação, eu percebi que estou sem esperança, que estou irritado. A grande questão é, eu não me descobri. Geralmente é o outro que diz, fulano, você está irritado. E a gente não dá muito ouvido, né? Não escuta muito o outro. Fulano, você está irritado. Você está negativo. Você é negativo demais. E a gente não percebe. Pode ser em época pós-pandemia e em outra época qualquer. Isso acontece. Agora, a crise que eu falei aqui, a síndrome da cabana, é o período que você fica confinado e depois você tem essa dificuldade do retorno do contato social. A crise da cabana é isso aí. Agora, a crise da cabana traz toda esses sintomas que eu falei aqui, que esses sintomas você já também pode já ter tido antes desse confinamento. Apenas eles ficaram mais evidentes. Então, o que eu faço? Né? O que eu faço para eu sair dessa questão? 2 caminhos você tem. Um caminho seria a terapia. Você buscar ajuda do terapeuta para, junto com você, estruturar, né, um novo caminho de retorno. Ou você sair aos poucos. Então, tem gente que fica apavorada só com a ideia de ir para a rua. Então, fica completamente apavorada com a ideia de ir para a rua. Então, você tem que aos poucos ir saindo. E saindo para a praça, para a rua, para um lugar mais distante. Na redondeza, abre a janela, ir no jardim. Então, você tem que começar a colocar a sua cara no meio da rua. Se você não colocar a sua cara no meio da rua, vai ser difícil você retornar. Tem que ir retornando aos poucos. Ao shopping eu não vou. Eu não vou para a escola, mas vai para a rua. E daqui a um pouco você chega lá. Aos poucos, o seu cérebro vai se acostumando àquela nova ideia. Você não pode querer que seu cérebro funcione da forma que você quer, na forma automática, porque você se acostumou a esse período de confinamento. Você não pode sair na fase automática. Então, nesses 20 minutos agora, eu queria deixar para você analisar e nós vamos continuar esse assunto em outro momento. E agora, a participação popular pode acontecer com aqueles cortes que eu falei ao pastor Amaro e o Ivanildo em relação a isso. Ok. Lembrando aos nossos ouvintes do rádio e aos nossos internautas que nós estamos agora pela fanpage da Rede Cristã, essa empresa de transmissão televisiva e de produção de mídia, onde você pode interagir conosco pelo WhatsApp 987204989, 987204989, agradecendo desde já a todos que estão nos acompanhando pela fanpage da Rede Cristã Brasil. E estamos também pelo aplicativo no Play Store Rede Cristã Brasil FM, estamos também no iOS Radiosnet Rede Cristã Brasil e no site redecristãbrasil.com.br. Você pode interagir conosco pela fanpage da Rede Cristã e pelo WhatsApp da mesma, 987204989. Como de fato sair sem muita lesão, doutor Ednásio? É a pergunta que chegou aqui no WhatsApp da Rede Cristã. Durante a pandemia e após a pandemia, vai ocorrer assim, uma corrida à psiquiatria, porque as pessoas querem tomar remédio, né, para sair do impasse. Mas isso não resolve. A pergunta é muito inteligente: como sair sem muita lesão, sem muitos danos? Sair aos poucos.
fazer a retomada devagar. Mas eu não posso porque o emprego, o patrão já abriu a loja, eu tenho que ir. Nesse caso, vai ter que ir. Mas vai se fazendo alguns tipos de exercícios respiratórios e exercícios afirmativos. Né? Por que tem pessoas que ficaram com mais danos e outras com menos danos? Primeiro é ouvir, né? Ouvir muito. Gente que ouviu muito, que viu muito, assistiu muita TV, muita besteira, ficou com impacto maior. Pessoas que não ouviu muita coisa, ficou alheio a essas informações, pode ter um impacto menor. Além do mais, tudo isso vai depender muito da estrutura de cada um, como era a sua estrutura antes. Mas a pergunta da ouvinte é retomar devagar. Vai retomando devagar. Ok. Pode continuar mandando suas perguntas, pessoal, pelo WhatsApp 987-204989. Você que, inclusive, nos ouve na reprise do programa à noite pela Nova FM em Goiânia, 98,5, você pode mandar a sua pergunta, que no programa seguinte o doutor Ednásio lhe responde. Vocês goianenses que escutam a reprise aqui pela Rede Cristã e pela 98,5, a Nova FM em Goiânia. Vocês também da Rádio Casa de Oração, aí nas áreas de Afogados, Joana Bezerra, em Biribeira, Jardim São Paulo, pode mandar suas perguntas, interagir, que inclusive, além da resposta do Dr. Ednásio, sem dúvida, você tem uma assistência terapêutica que lhe ajuda automaticamente na redução de consideráveis danos que a pandemia está causando a você, a sua família. Ok? Pode interagir conosco à vontade. Vamos tratar aqui da questão do sorteio, como é que vai ser, né? Isso. Aproveitar esse momento livre, né? Pra gente... O senhor vai dizer já qual é o brinde que vai contemplar as pessoas? Tem 2 brindes, né? Um é uma consulta online gratuita e o outro brinde, né? Eu estou deixando o pessoal escrever mais, né? Uhum. E na sexta-feira eu faço o anúncio do brinde, na sexta-feira. Okay. Agora, eu queria avisar aqui que amanhã e quarta-feira nós não teremos programa, só vamos ter na quinta-feira. Hoje é segunda, hoje é segunda, né? Hoje é segunda-feira. Terça e quarta, só vamos ter na quinta. Na quinta-feira, eu nem sei como é que vai ser quinta-feira, porque tem um dia muito corrido. Tá corrido. Amanhã a gente vai reproduzir um dos programas, amanhã e quarta. Certo. Porque amanhã eu vou viajar, que amanhã é meu aniversário. Vou viajar doutor. E não volto para quarta. Desde já, meus parabéns. Sei que o senhor Não, parabéns não se dá antecipado. Não, eu ia dizer o negócio aqui agora, mas eu não vou dizer não, senão vai baixar muito o nível do programa. Mas desde já, o senhor vai viajar amanhã, vai que eu não consiga nem falar com o senhor, mas deixa para lá. Ok, pessoal, perguntas aí pela produção, chegando perguntas aí na produção, deixa eu ver se temos algumas perguntas chegando aqui pela nossa produção. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp, 987-24989, o pessoal que... Sim, a pergunta que chegou aqui, doutor Ednásio, é a pessoa que fez a primeira pergunta. Mesmo assim, saindo aos poucos, como lidar com os danos? Eles são permanentes ou são parciais? Temporário. Assim está acabando, até só temporário. Tanto é que não é um transtorno. São sentimentos que vão, né? Que chegam e vão. Agora, se a pessoa já tem essas questões agudas, né? Já tinha antes, não apareceu um pessimismo agora, mas eu não quero assim. Então você tem que observar. A grande questão hoje é o enxergamento de si. Nós somos seres difíceis. A nossa constituição é complicada, porque a primeira vez que a gente olhou para o espelho, a gente não se enxergou. A gente chegou outro. E chegou outro retalhado. Quando o bebê olha para o espelho, ou olha para a mãe, ele não encontra a mãe, ele encontra pedaços. Olho, boca, orelha. Não tem um conjunto. Então, a imagem, até a gente mesmo, nós adultos, como é a nossa visão? Como é que nós enxergamos? As pessoas são de cabeça para baixo e o cérebro coloca para frente. Nós enxergamos tudo o contrário. Outra coisa, nós enxergamos
é inversado. O olho direito vai para a direita, o esquerdo vai para a direita. É inversado, não é inverso. Veja como é nosso cérebro. Para o nosso cérebro colocar em ordem. Chega à nossa cabeça de uma forma. E aí o nosso cérebro biologicamente, vai formatar. Então a gente tem essa dificuldade. Então, quando essa criança começa a se enxergar no espelho, é um grande susto, né? Como a história de Narciso, né? Que é a história de Narciso, não sei se eu contei aqui já. A história de Narciso. Então, o Narciso e o Eco. Eu acho que eu falei no outro programa. Falei, pastor Mário? Falou não, doutor. Falou não. A questão de Narciso, porque eu falo tanto programas que às vezes eu confundo. Isso. A questão do Narciso e do Eco. Então, o Narciso era um rapaz, o Eco era, na mitologia grega, o Eco era uma jovem, e o Eco se apaixonou pelo Narciso. Se apaixonou pelo Narciso. E Eco queria que a sua voz, a sua opinião, fosse a última, fosse aquela pessoa que diz aquelas coisas e queria que prevalecesse a última palavra. O que vai prevalecer aqui é a minha palavra. O que vai prevalecer aqui é a última palavra que eu dei. Então, a última palavra. Então, teve lá uma desavença lá de Eco, de Eco com as outras da mitologia grega lá, e aí ela se apaixonou por Narciso. E Narciso, ao olhar a sua imagem no lado, se apaixonou por aquela figura. Se apaixonou de forma tremenda. Então dispensou a Eco. E o Eco recebeu o falar demais, recebeu lá um castigo, e que a voz dela ia permanecer para sempre, no bosque. Então, no bosque, ela que era considerada lá a pessoa do bosque, foi considerada, e a voz dela ficou para sempre no bosque. Observe-se, quando você chega no bosque e você fala, faz o eco, né? E o eco permanece. E o eco não ficou com Narciso, porque Narciso se apaixonou por ele mesmo. Essa imagem. Então, essa questão de se apaixonar por si mesmo é importante para uma caminhada futura, nessa construção da imagem. Tem gente que não gosta de si, que não gosta do seu cabelo, não gosta do seu nariz, não gosta da sua boca, não gosta de nada. E não gosta nem do seu interior. Por quê? Porque a gente foi construído através de retalho. Eu falei aqui do retalho anterior, do retalho que a gente enxerga o outro através de retalho. Só depois isso é colado, isso é construído. Então, aí vai como é que vai surgir essa construção? Então, é importante que cada um se conheça profundamente. Por isso que tem gente que tem essa baixa estima, porque essa construção ela não aconteceu de forma salutar. E o que ocorre nessa construção são as crenças falsas, as opiniões de terceiro, o ambiente que você é formatado. Quantas vezes chega alguém para dizer: eita, menino do cabeção, mas rapaz, esse menino está com um bucho grande, aí é verme. Vai colocando aquelas crenças falsas e você fica debilitado ao longo do tempo. A sua imagem, né? A sua autoimagem fica debilitada. Você vai crescendo debilitado. E aí você perde essa autoconfiança em você mesmo, não tem essa autoconfiança. E vai gerar uma pessoa frágil, fragilizada, sem pegada, sem firmeza, até com a fala meio fraca, sem positiva, às vezes. Não pode ser de mais nem de menos, mas ser na medida exata. É exatamente isso que eu estou falando aqui hoje. Existe desmame terapêutico? É a pergunta aqui. É o mais que eu faço. É o mais que eu faço. Porque o que ocorre aí é que a terapia tem sido uma bengala eterna para as pessoas. As pessoas que estão comigo na terapia sabem que eu faço, como vou dizer agora. O pai coloca o filho na bicicleta que não sabe andar. Ele vai segurando atrás. Um dia o pai tira a mão e a pessoa vai sozinho. Então, o bom terapeuta é aquele que prepara a pessoa para lidar com os seus sentimentos, para se conhecer e saber o tamanho das suas pernas. Ok, doutor Ednásio, a pessoa que fez a pergunta certamente entende a linguagem de desmame e tal. Para quem não entende, uma grande parte, de repente, do nosso público do rádio, que talvez não entenda o termo desmame terapêutico, o senhor pode tornar
popular essa expressão aí? Mais assimilável? É porque tem gente, você já ouviu gente aí falando assim, eu faço terapia, como fosse algo maravilhoso, mas como fosse algo fora de série. Eu falei aqui anteriormente com uma jornalista da Rede Globo, e ela diz assim, o que eu falei com a Adriana, minha terapeuta, eu estava nela, segurou o telefone para eu fazer uma matéria, então, acha lindo, né? Participar da terapia. Mas não a vida inteira. Então, quando o desmame terapêutico é sair da terapia, sair sem precisar estar toda hora lá pedindo conselho ao terapeuta, até que a função dele não é essa. Mas tem gente que age assim, tem gente que é dependente do leite da terapia. Desmame é não usar esse leite toda hora. Ok, você pode continuar mandando suas perguntas pelo WhatsApp 987-24989, pode até mandar um áudio, ou então ligar e falar pessoalmente com o terapeuta Edinásio Silva. Deixa eu ver aqui, a vista às vezes não ajuda. Pronto, vamos lá. Outra pergunta chegando no WhatsApp, doutor Edinásio. A pandemia está deixando rastros irreversíveis, como muitas mortes de pessoas amadas. Ainda assim é possível sarar-se desses traumas? É verdade o que ele falou. Hoje eu estava ouvindo aí, na hora que o pastor Mara me ligou, eu estava ouvindo Caio Fábio. E Caio Fábio falando da volta de Cristo. Como Cristo voltaria, que no final dos tempos iria existir pandemias, o mar ia engordar, atingir muitas casas, o vento também, e por aí vai. Então, o que ocorre é o seguinte... O que ocorre é que a gente tem esse olhar para o outro e a gente não tem esse enxergamento, né, da dor do outro. Então, na morte mesmo, vai ter que passar por esse processo traumático, né? Esse processo de luto, que o luto seja elaborado. Essa elaboração do luto é fundamental. Então, no luto, há crescimento. Então, você diz assim, mas essa morte que houve na minha família faz eu crescer? Sim, faz você sobreviver. Faz você sobreviver. Você poderá dar saltos mais gigantes do que dava antes. Você vai se agigantar como pessoa, como homem, como mulher. Ou ficar na inanição. Tem dois aspectos. Então, é saber lidar com as perdas. Tem gente que sai perdendo a vida inteira e também não valoriza. E tem gente que valoriza todas as perdas. É você ter o equilíbrio dessa relação. Doutor, tem outros medos que não tem nada a ver com essa pandemia. Como posso ser ajudado? Não entendi. A pessoa está dizendo aqui que tem outros medos que não tem nada a ver com a pandemia. Ela quer saber como pode ser ajudada. Ela tem que detectar exatamente medo de quê, né? Esse medo, pelo que ela falou aí, não foi causado pela pandemia, já tinha, né? Esses medos são interiorizados, está na pessoa. Cada medo tem um histórico, né, doutor Edinásio? Cada medo tem um histórico, sim, uma característica, né? Por exemplo, medo de barata, medo de insetos peçonhentos, medo de que mais? De crescer na vida, medo do futuro. Tem gente que tem N medos, né? Cada medo é tratado de acordo com a sua problemática, né? A grande questão são as crenças que nós construímos, as falsas crenças. Às vezes eu vou tratar uma pessoa e percebo que aquilo é tão fácil de resolver. Mas as pessoas se agigantam tanto nas suas crenças, se apegam às suas crenças e não querem deixar as crenças de lado. Tem aquela coisa, né, doutor Edinásio? Serão punidas pelos deuses, né? Serão punidas pelos deuses. Ou por Deus ou pelos deuses. Eu não posso fazer isso, isso é pecado. Vão ser punidas pelos deuses. E aí, essas pessoas, elas demoram mais a cura. A cura está ali, ó, na cara, na frente dela. Mas ela não enxerga e nem quer chegar.
você coloca lente, coloca óculos, mas vai ter dificuldade maior. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com pandemia, sem pandemia, a vida não é tão difícil como você acha, não. Basta que você consiga enxergar. A grande questão é que as pessoas carregam um balaio de crenças, falsas crenças. Quando eu falo em crença, estou falando só de religião, não. É crença habituais do dia a dia. E também de religião. As crenças que você fabrica, aquilo que você crê e aquela coisa não existe, são falsos. É um falsier, é um fake news. E esse fake news tem atropelado você. Você botou na cabeça que não vai conseguir aquilo. Colocou na cabeça. Mas por que você colocou na cabeça? Porque foi o ambiente que você viveu, foi a forma que você construiu, foi sua imagem no espelho. Como é que foi essa relação imagética sua? Então eu tenho que conhecer você. A grande questão que eu tenho aqui é virar a pessoa pelo avesso. Pelo avesso eu vou conhecer a pessoa. E aí eu vou tirar, né? Vou tirar no bom sentido, a gente vai detonar aquela negritude, aquela parte cinza, aquele vermelhão que está em partes que está atrapalhando a sua vida. Ou seja, o rato podre que está atrapalhando que o sangue seja irrigado para o cérebro. Eu já tomo ansiolítico e remédios tarja preta para combater inclusive a depressão. Mesmo assim, ainda ando muito transtornado com tudo isso. Porque o ansiolítico e remédio para depressão não vai curar, né? Não vai curar. Então, isso não é para cura. Infelizmente, o nosso sistema de saúde é muito delicado, muito complicado, trata tudo com medicamento, trata tudo nas pressas e eu tenho dó das pessoas que quando não são ouvidas, as suas queixas são banalizadas. Você chega no médico e vai falar e não quer nem ouvir, vai lá passando remédio. A clínica médica, vai lá passando remédio. Não quer escutar suas queixas. E aí, onde mora todo perigo. Infelizmente, tem um sistema que escraviza a gente. Que escraviza. A indústria farmacêutica escraviza, a indústria médica escraviza, a indústria escolar escraviza. Nós somos reféns de uma sociedade escravizadora, escravista, que faz, nós tornamos escravos do sistema. Então, a gente não pode mudar o sistema, mas a gente pode fugir um pouco disso e buscar alternativas. Mas as pessoas são condicionadas a ir para aquilo, a ficar naquilo, Não tem gente que é condicionado a um casamento. Mas teu marido te bate todo dia, dá uma surra todo dia, mas eu não posso sair daqui. Eu não posso sair. Eu vou para onde? Está condicionado, né? Esse é o problema. Ok. Por enquanto, estamos sem perguntas aqui no WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook, doutor Ednásio. Lembrando ao pessoal que a partir de hoje, deste programa, nós estamos pela fanpage da Rede Cristã. E já tem muita gente assistindo, muita gente compartilhando. Mas interajam, façam suas perguntas. O doutor Ednásio está aí para responder. Por enquanto, nada de pergunta, doutor. Se eu segue com a sua abordagem sobre o medo pós-pandemia, um retorno assustador. Só o tema já é assustador, né, doutor Ednásio? Essa primeira parte que nós falamos agora vai ficar disponível no YouTube e as outras não mais, por enquanto. É um retrato que a gente falou aqui nesses 20 minutos iniciais. Bom, como eu falei aqui, esse medo ele é construído na infância. E esse medo também ele cria musculatura durante o processo de convivência com o outro. Na relação interpessoais que você tem com o outro. E esse medo vai tendo musculatura. A grande questão é que a gente está muito ligado, inclinado a se inclinar diante da fortaleza. A fortaleza nos assusta. A tempestade nos assusta. O ciclone nos assusta. A onda nos assusta. O gigante, né, tende a nos assustar. Essa é a grande questão. Então, é como você tivesse condicionado ao medo. Então,
uma criança não tem muito medo de muita coisa, às vezes tem, mas às vezes não tem. A criança passa na rua, segura na mão do pai e vem carro para lá, e a criança não tem medo. Já um adulto tem medo, a criança não tem, porque a criança não percebeu aquele medo. E a gente enxerga muito esse medo, né? Esse medo é além da conta, é além do que ele existe. Se você olhar no reino animal, o elefante ele tem uma força muito grande, mas o elefante não sabe usar essa força. Então, e a gente tem uma força mental muito grande, a gente tem uma estrutura muito boa. Tanto é que, se a gente for seguir as questões teóricas, as questões teológicas, o homem ele foi formatado, foi construído, foi formado para gerenciar o mundo, gerenciar os animais, gerenciar a agricultura, gerenciar o mundo. Esse homem foi feito para isso. Mas, no entanto, a gente se apequena, né? Se apequena diante das coisas que ocorrem, porque o medo que fizeram a gente. Porque a gente tem medo de tudo. A religião mete medo em você. Qual religioso que não tem medo? Se o cara for para a religião afro, vai ter medo. Medo dos espíritos. Se for para a religião, outra religião, da Allan Kardec Limitada, você vai ter medo também das entidades, dos espíritos. Se você for para o cristianismo, ter medo de Satanás, ter medo do castigo de Deus, tudo é medo. Então, você é refém do medo. Nós somos refém do medo, dos medos que ocorrem, dos medos que foram colocados. E aí surgem as falsas crenças. As falsas crenças que as pessoas querem colocar você num padrão. Então, se você tem que ter um padrão, se você sair daquele padrão, vai ser punido. Você vai ser punido por forças ocultas. Então, o nosso medo maior são das forças ocultas, dessas forças que surgem, desses espíritos, desses fantasmas, desses demônios que aparecem para nos oprimir. Então, há essa opressão diabólica, essa pressão espiritual, essa pressão. Então, a gente tem medo disso. São esses medos, são essas crenças que fazem com que a gente não cresça. Então, quando Jesus chegou à Terra, ele encontrou esse povo aniquilado, sofrido por essas crenças. E ele tentou ele fez a sua parte quando ele colocou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas as pessoas preferem dar crença às mentiras, os fake news, do que a verdade. Porque a verdade é muito simples, né? A verdade é muito simples. Já pensou? Eu estou liberto disso. Eu agora posso ir para qualquer lugar, eu tenho liberdade? Não. Então você quer sempre que tenha algo na sua frente que impeça para que você valorize isso inconscientemente, valorize o fake. Ok. 987-24989 é o telefone da sua participação, interação, perguntas para o Dr. Edinásio, terapeuta. Inclusive, nós temos também o telefone do Dr. Edinásio aí na tela para quem está nos assistindo pela fanpage da Rede Cristã Brasil. Vamos lá ao telefone do terapeuta Edinásio, meu querido Ivanildo. Lembrando que você também tem a opção do Instagram Terapeuta Edinásio Silva. Instagram Terapeuta Edinásio Silva, vai lá, segue o Dr. Edinásio no Instagram. Tem também a inscrição no YouTube, no canal do YouTube Terapeuta Edinásio Silva, vai lá, faz a sua inscrição, é muito fácil. Você vai no YouTube, digita Terapeuta Edinásio Silva, para se inscrever tem o nome aí, inscreva-se. Aí você clica aí nesse inscreva-se, pronto, já está inscrito. Aí tem aquela mãozinha assim, o sinal de legal, ó, ok? Você clica nele também para mostrar que gostou. E tem o sininho. É importante acionar este sininho. É só clicar no sininho que você já aciona as notificações. Significa dizer que quando for postado alguma coisa no canal Terapeuta Edinásio Silva, você já recebe um comunicado. Aí você não perde, você fica atualizado.
de uma oficina, de uma postagem, de um vídeo, etc. E no YouTube, no Instagram, Terapeuta Edinásio Silva, diariamente tem uma mensagem motivadora, sugestiva. Como é que é, doutor Edinásio? Não entendi. No Instagram, as mensagens são sempre assim, autossugestivas, motivadoras, como que é? Sim, no Instagram você vai encontrar diariamente mensagens que irão lhe orientar para o caminho, né? Então, cada dia hoje tem 3 mensagens no Instagram Terapeuta da Silva e no Instagram do Facebook e da Academia do Cérebro. Então, já tem bastante gente que tem nos procurado, que tem acessado lá. Tem mais gente do que as pessoas que acompanham o programa, né? Porque eu acho que o pessoal lá ainda não está acompanhando, o programa. A gente precisa divulgar mais o programa lá na página para que esse pessoal possa migrar para cá, para a Rede Cristã. E vice-versa, né? Tanto de lá para cá como daqui para lá, isso. E vice-versa. Então, todos os dias a gente tem abordagens interessantes, vídeo 1 minuto de terapia, que é interessante, são temas curtos que você pode refletir, né? Muita gente tem ligado, rapaz, isso me tocou profundamente, eu realmente tenho agido assim, como me sair disso? Então, durante o programa aqui, a gente debate, né? Essa saída, como eu falei agora, dessa saída da pandemia, esse medo que tem nos aflorado, que tem nos perseguido, para voltar à atividade normal, sem maus danos, como o ouvinte falou aí. Então, é muito bom que você vá lá no Facebook e no Instagram, Terapeuta da Silva, para você acompanhar as nossas frases diárias. Ok. Muito bem. E você pode continuar interagindo conosco. O telefone do doutor Edinásio está aí na tela, engenheiro Ivanildo? Na tela aí, o telefone do Terapeuta Edinásio é o 98217-8817, 98217-8817, para que você possa entrar em contato com o consultório do Dr. Edinásio e agendar o seu atendimento online ou presencial. Já está de volta o atendimento presencial, valendo mesmo? Quinta-feira já temos 10 pacientes, que é um número já mais do que da conta. Né? É o número... 10 pacientes... 10 pacientes são 10 horas? São 1 hora cada um, é complicado, né? E 40 minutos a 1 hora cada pessoa. Ele me disse num programa anterior que só estava com meia hora para almoçar, né? E aí congestiona, né, doutor? Na quinta-feira. Mas isso é bom, né? Isso é bom porque as pessoas estão lhe procurando para serem ajudadas. E isso é bacana, né? E até os sábados também estamos trabalhando, né? O trabalho não para. Tem sido assim muito gratificante para mim e para o relato que as pessoas têm dito. Rapaz, eu enxerguei, eu estou com um projeto de vida. Gente que não fazia projeto de vida. Entrava ano, saia ano, como falam, e gente que não tem projeto de vida. E agora já tem. Então isso é muito importante, né? Ok. Pretendo investir em um negócio financeiro, mas estou com medo de não dar certo. Vai que essa pandemia não acabe nem tão cedo. O senhor tem alguma orientação para me dar, doutor? Antes de fazer qualquer coisa, é bom fazer pesquisa, né? Certificar em que área, mesmo na pandemia. Porque, exemplo, tem coisas na pandemia que tá dando certo, né? Tem gente que ficou rico na pandemia. Tem gente que é verdade. Tem gente que saiu do sufoco na pandemia. Então, isso vai depender muito do que você vai colocar. Então, pesquisa. O medo faz parte da vida. Sem medo, a vida não existia. O excesso de medo é que aniquila. É o problema. Então, procura conhecer. Quem conhece não tem medo. A gente tem medo do desconhecido. Então, começa a ver em que área você vai aplicar, mesmo com pandemia ou sem pandemia, ver o público disso, o retorno, quanto tempo vai, se acerca, pesquisa, estuda e vai em frente. Eu acho que quanto mais medo, mais possibilidade de dar certo. Agora, tem que ter coragem. Vai ser ouvido. Ok, doutor Edinásio, o senhor tem 10 minutos aí para mais considerações no programa de hoje. Pois eu queria, mais uma vez aqui,
tocar no ponto essa questão narcísica, né? Essa questão que a gente, do nosso enxergamento de si mesmo. Se eu não me enxergo, eu me arrasto. Se eu não sei o tamanho dos meus pés, eu vou precisar de uma bengala para andar. Muita gente que anda de bengala poderia, às vezes, andar sozinho. Uma criança, quando ela é pequena, ela anda se segurando. Mas quando ela percebe... Tivemos um probleminha da conexão, né? De volta ao doutor Ednásio, estamos tentando em contato com ele. Isso, agora sim, doutor Ednásio está de volta aí. Então, essa criança anda se arrastando, né? Ela anda se arrastando. Ela anda se segurando. Quando ela percebe que pode andar sozinha, ela já vai andar sozinha. E quando a gente vai pegar nela, ela não quer não. Ela quer andar só. E tem gente que já adulto anda se segurando e pegando as pessoas. E quando as pessoas tiram a mão dela, ela fica com raiva, porque quer sempre ter a mão de alguém, quer sempre ter o amparo de alguém, quer sempre ter a cobertura de alguém. Então, veja a diferença. A criança, quando aprende, ela não quer que ninguém toque nela, segura mais. O adulto não, quer sempre alguém segurando, protegendo, por perto. Ele não quer ficar só, ele quer ficar na companhia de alguém. Ele precisa de alguém para estar, da bengala, ele quer sempre usar essa bengala. Então, essa é a questão. A bengala que nós procuramos para caminhar. É a hora de se enxergar e conhecer. Se você tem pernas para andar, se você tem perna para andar, ande. Se cair, levanta-se. Se cair de novo, levanta-se. Esse exercício vai fazer muito bem a você, para você chegar ao determinado lugar com as suas pernas. Porque é muito ruim a gente chegar a determinado lugar com a ajuda de milhares. Chega com as suas pernas. É interessante. Não que você não precise de ajuda no começo. A criança precisa. Mas é preciso ser adulto nessa hora, né? Ser adulto. E é isso que nós estamos fazendo, né? O exercício para chegar à fase adulta e não ser criança a vida inteira. Ok. Você pode rever esse programa no YouTube, assim que ele for editado no YouTube. E para isso é importante que você acione o sininho aí do canal YouTube Terapeuta Ednásio Silva. Se inscreve, deixa a tua like, aciona o sininho, tá certo? Lembrando também que o programa é reprisado na íntegra no horário da noite, das 8 às 9 da noite, aqui pela Rede Cristã Brasil FM, em cadeia com a Nova FM em Goiânia, 98,5. Maiores informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp, telefone da Rede Cristã Brasil, 98720-4989, 98720-4989, ou então com o telefone do terapeuta Ednásio para consulta, tá certo? Pelo telefone 98217-8817, ok? Muito bem. Se inscreve lá, sim, segue o Dr. Ednásio no Instagram, terapeuta Ednásio Silva. Ok, Dr. Ednásio, suas considerações agora finais do programa de hoje. Quero agradecer à Rede Cristã, ao pastor Amaro, ao o Ivanildo Lins, o nosso engenheiro de transmissão. Essa quebra de contato com o Dr. Ednásio, pessoal, infelizmente não é na internet. Já descobrimos que não é na internet. É o pessoal ligando para ele na hora do programa. O pessoal liga para o senhor até de madrugada, né, Dr. Ednásio? Quando você participa lá de uma Acorda Benção. Né? Pois é. Bom, mas é normal. Bom, gente, então eu agradeço a todos vocês pela participação, por esse afinamento para fazer o melhor programa. A ideia é fazer um programa diário, um tema, trazer todo dia um tema onde as pessoas participem e aprendam a caminhar. Né? Aprender a caminhar é muito bom. Então, Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Ok, doutor Ednásio, um abraço, até amanhã, se Deus nos permitir, desse horário de 12 às 13 horas da tarde, com mais uma edição do programa No Divã, com ele mesmo, terapeuta Ednásio Silva. Obrigado ao nosso querido Ivanildo Lins, nosso engenheiro de áudio e imagem, de transmissão, e até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que estamos na fanpage da Rede Cristã Brasil.